Graça e paz, meus queridos, nós estamos aqui com mais um vídeo dos estudos do breve catecismo de Westminster. E hoje nós veremos a pergunta de número 10. Como criou Deus o homem? Lembra que os estudos, conforme nós falamos, eles são sequenciais. Então, se você não entendeu alguma coisa a respeito do homem, a respeito de alguma pergunta, então siga a sequência dos vídeos, que eles vão esclarecer à medida que você for assistindo, que você vai entender as próximas perguntas. Então, como criou Deus o homem? Resposta: Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão, santidade, com domínio sobre todas as criaturas. A palavra de Deus ela vai nos falar lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 27. Então nós vemos aí quando a resposta à pergunta número 10 fala que Deus criou homem, macho e fêmea conforme a sua própria imagem. Gênesis 1, 27 vai nos confirmar isso. Ele criou o homem à sua própria imagem. E aí o versículo 28 ele vai nos dizer: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí nós podemos ver, lá no finalzinho da resposta da pergunta de número 10, que ele criou o homem à sua própria imagem, mas com domínio sobre todas as criaturas. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, no final do capítulo 1, dizendo que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus dá o domínio ao homem. Ele coloca o homem como o vice-gerente da criação. Ainda, Colossenses capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus vai nos dizer: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo ele traz aos Colossenses aqui já a gente pode dizer um upgrade. Ele não está falando simplesmente da criação. Gênesis 1, ele fala da criação, quando Deus criou o homem perfeito, só que lá no 3, do 2 para o 3, tem a queda. Paulo lá em Colossenses ele já fala do segundo nascimento, quando o homem se reveste, para voltar a ter a imagem daquele que o criou. A imagem ela é desfigurada na queda, mas ela é restaurada no conhecimento de Deus, quando o homem ele aceita Jesus Cristo e volta a ter contato direto com Deus. E assim Colossenses vai nos dizer que nós precisamos nos revestir deste novo homem em Jesus Cristo para que sejamos segundo a imagem daquele que nos criou. E Efésios capítulo 4, versículo 24, o último texto que nós vamos ver aqui, que nos fala: e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo gosta muito da linguagem revestir. E ele vai nos lembrar disso em Efésios, para nos remeter justamente àquela parte da resposta que fala que Deus criou conforme a sua própria imagem, mas em conhecimento, retidão e santidade. Adão foi criado em retidão e santidade. Com o pecado, com a queda, essa retidão e santidade ela é perdida, ela é desfigurada, mas em Jesus Cristo ela é mais uma vez restaurada no homem. Então, eu preciso entender a criação, a forma que Deus criou, para entender que eu preciso voltar a me aproximar da forma em que Deus me criou. Então, como Deus criou o homem? Macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, e dando a ele domínio sobre todas as criaturas. Esta é a pergunta 10 do breve catecismo de Westminster. Fique conosco e continue acompanhando os nossos vídeos.